As empresas, principalmente as grandes, precisam manter a roda girando, as luzes ligadas, mas cada vez mais entendem o papel do processo de inovação para a sua estratégia, para manter a sua própria relevância. E aí existem estratégias diferentes para isso. As empresas ambidestras têm algumas pessoas dentro de casa que, de alguma maneira, se responsabilizam por parte desse processo de inovação, mas também vão para o mercado, através de corporate venture capital, através de iniciativas mais isoladas e através de centros de inovação. Quero te pedir um panorama sobre os motivos pelos quais as empresas escolhem cada uma dessas rotas. Primeiro que eu achei super bacana quando você falou, assim, as empresas escolhem cada uma dessas rotas. Porque eu acho que um primeiro ponto é a gente entender aonde a gente está dentro desse contexto como empresa, né, em termos de maturidade cultural, transformacional, em termos de objetivo e visão estratégica. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Sentar na mesa com os principais stakeholders e falar assim, o que a gente imagina e para onde a gente imagina que a gente vai levar essa corporação. Porque a inovação, ele só não, né? Ele, na verdade, ele está lá como uma pedra fundamental, quase segurando a nossa casinha, né? Então, a gente tem que respirar, a gente tem que mobilizar a organização e, para isso, a gente precisa entender. Então, esse é o primeiro passo, não tem playbook. De algumas empresas que eu já passei, na empresa que eu estou hoje, na PepsiCo, a gente realmente olha isso com muito carinho, né? O que funcionou em uma não necessariamente vai funcionar aqui dentro. Então, primeira coisa, entender qual que é o papel estratégico que a inovação vai ter dentro da organização. Segundo ponto, né, que eu acredito bastante, você falou sobre ser uma área, né, versus uma pessoa ou versus a organização como um todo. Na minha experiência, eu acredito muito que você ter um hub, você ter uma área, ajuda, inclusive, a circular e ser quase um respiro para quando você está naquelas discussões mais pesadas, né? Ah, vamos fazer esse projeto, não vamos fazer esse programa, o que vai ser? Você entra nessa bolha e você respira e fala, puxa, entendi, vamos respirar, vamos entender onde a gente está como organização e a gente vai apostar. Um outro ponto importante, saber o que não vai fazer, né? Porque eu acho que essa é uma agenda também que encanta muito, né? Quando você fala inovação corporativa, VC, CVC, você fica um pouco encantado com isso. Então, saber o que não vai fazer, KPIs super claros, alinhamento de expectativa. Então, eu diria que a gente navega por essas 3 grandes discussões dentro da empresa, sem falar na cultura organizacional, né? Que não é menor, muito pelo contrário. Eu gosto dessa abordagem do dizer não. Steve Jobs falava muito sobre estratégia dizer não. Tem muita coisa legal para fazer e se uma empresa não tiver um roadmap claro do processo de inovação, muitas vezes acaba se perdendo, dissipando e aí você cai num outro processo que é altamente desafiador, que é medir a inovação. Como se mede o sucesso de iniciativas de inovação, especialmente em grandes empresas? Bom, primeiro tem que medir, tem que mensurar, né? A gente, dentro da onde eu estou hoje, da PepsiCo, a gente mensura por ciclos, né? Entendendo também isso que você falou, tem que ter um portfólio, tem que ter uma visão do teu portfólio de projetos e programas. E falar assim, qual é o nível de maturidade desse programa e desse projeto também. E entender que um projeto que está relacionado com uma melhoria contínua de uma linha que eu já tenho hoje para fazer um Cheetos, ele não pode cair na mesma premissa de priorização que um projeto que pode me alavancar um horizonte 2, 3 de uma inovação para a PepsiCo, né? Porque senão é um pouco desleal, porque esse projeto que vai me trazer eficiência amanhã, ele, na priorização, se eu olhar puramente o número financeiro do hoje, ele vai acabar tirando espaço até da discussão de um projeto, de um produto, de um horizonte 2 e 3. Então, a primeira coisa é a gente ter premissas super claras. Esse projeto, esse programa vai impactar o meu hoje? Vai impactar o meu hoje, entendi. É um programa de eficiência? É um programa de compliance? O que ele é? Quando eu estou falando de um projeto que vai me entregar, vai me habilitar um horizonte 2 e 3 de uma inovação, e aí eu não estou falando só em produto, eu estou falando em processo, estou falando em programa, estou falando em modelo da gente vender, aí a gente começa a levar isso para um outro fórum, para uma discussão. Mas você está correto, no final o bolso é o mesmo. Mas eu brinco também que dentro de uma área de inovação a gente tem projetos, só entre nós aqui, que ficam abaixo do radar.
que a gente aposta e precisa ter uma aposta e que depois ele vai ficar tão grande e vai ser tão impactante positivamente para a companhia que não tem como desplugar. Mas aí, nesse caso, são projetos que você desenvolve internamente? Como é um projeto que voa abaixo do radar numa grande empresa? Boa. Pode ter dois casos, mas o que eu te trago aqui é um caso que, primeiro, eu acredito muito em inovação colaborativa, né? Então, eu acredito muito que grandes empresas como as nossas já entenderam que a gente não precisa fazer nada sozinho. Primeiro, quando eu olho para fora, o ecossistema do mercado brasileiro é gigantesco e super pulsante, né? Então, é um pouco audacioso da minha parte falar que uma empresa como a PepsiCo consegue chegar dentro desse mercado e falar, vou fazer tudo sozinho, de fio a pavio, end-to-end, né? Do campo, do colher a batata, colocar dentro de um pacote de Lay's, de Ruffles. Não, eu tenho aí um ecossistema gigantesco que pode trabalhar comigo de uma maneira muito positiva e muito colaborativa. Então, normalmente, e hoje de manhã eu estava num desses fóruns, a gente estava decidindo qual era o projeto abaixo do radar, que agora, falando com você, não vai ser mais abaixo do radar, aonde a gente vai levar um parceiro e a gente vai fazer uma prova de conceito. Claro. E nesse modelo, a gente fala muito sobre pensamento ágil, quando uma startup se desenvolve numa fronteira mais convencional, vamos dizer assim. A startup, pelo menos aquele modelo da startup da garagem, que a gente aprendeu a associar ao empreendedor de tecnologia. Quando a gente fala de deep tech é um pouco diferente, porque o processo de prova de conceito, por definição, é outro. Mas em software isso é bastante comum. E quando isso vai para as empresas, essa atribuição das áreas de inovação, desenhando o produto, priorizando o backlog, definindo como as coisas vão funcionar, muitas vezes gira um pouco o acelerador, o ponteiro. Como é o pensamento ágil numa grande organização? Ou tem diferença do pensamento ágil de um startupeiro convencional? Gente, é incrível. Primeiro, sim, tem diferença, né? Então, fato, existe. E também existe uma diferença, e talvez eu tenha uma facilidade, porque eu também levo a área de tecnologia dentro da minha área de estratégia de transformação. Então, eu consigo vivenciar isso no meu dia. Então, sim, tem projetos que vão waterfall, e vão waterfall. Tem projetos como uma digitalização de um B2B, como a digitalização de toda a minha força de vendas, eu não consigo ir waterfall. Eu tenho que ir numa metodologia agile. Porque se eu esperar tudo ficar pronto para o meu vendedor sair na rua, eu não estaria mais aqui, né? E não é isso que queremos. Então, a gente aprende fazendo literalmente. E como que eu aprendo fazendo? Eu tenho muito um ponto que vem comigo desse meu tempo de carreira, que é se cerque de pessoas que te provoquem e de parceiros efetivamente. E como é que é isso? Eu trago parceiros para me ensinar. Então, senta comigo, senta com o meu time, senta com o meu time de tecnologia, senta com o time de vendas e vamos entender a diferença. Dá sempre certo? Não. Eu estou 1 ano e meio rodando um projeto, primeiro projeto que eu posso dizer que rodou 100% agile dentro da companhia, e eu digo para você que eu saí de reuniões, que eu tinha reuniões diárias com o time, e agora a gente estendeu isso para reunião quinzenal com o Estirco. Isso foi um super ganho, André. Um super ganho. Para mim, isso mostra um amadurecimento. Como sprint mesmo? São reuniões... Não, os sprints são feitos... os sprints são feitos mais com o time, com a operação em si. Tá. Mas você imagina... que você mencionava... Era com o Estirco mesmo. Ah, tá. Era com o Estirco para ele falar assim, não, mas você me prometeu que você ia entregar isso nessa semana e você não me entregou isso, você me entregou... Sim, mas você entende que a gente priorizou isso que eu te entreguei, destravou isso que estava naquele sprint? Aí começa a dar bug. Claro. Né? Porque você falou, não, mas você falou que ia me entregar X, Y, Z, e você me entregou W. Mas no final, a jornada está mantida. Não, está mantida, Carol. Eu falei, é isso que importa. O vendedor está recebendo da maneira que precisa, o produto está chegando da maneira que precisa. Pode deixar que a parte de tech a gente vai resolver junto com o negócio. Mas é muito bacana, André, ver essa relação entre o negócio se aproximando da tecnologia e a tecnologia, o pessoal de tech, que muitas vezes só era lembrado quando não dava certo alguma coisa, se aproximando do negócio e, inclusive, redesenhando o que o negócio imaginava que deveria ser a jornada.